Bom dia para todos vocês. Se vocês estão assistindo esse vídeo junto comigo, é porque vocês sabem que eu estou viajando com uma missão maravilhosa, visitando igrejas na Europa. Deus nos deu contatos, Deus nos deu igrejas, irmãos, que juntos preocupamos de edificar e formar a igreja de Jesus aqui na Terra. Essa viagem não é uma viagem de passeio. Essa é uma viagem, meus irmãos, de trabalho, de edificação mútua, onde eu recebo e também compartilho as grandes coisas que Deus fez nas nossas vidas. Quero te agradecer por essa manhã, você estar comigo, manhã de domingo, escola dominical. Hoje eu quero tratar com vocês Romanos. Por que é tão importante esse livro de Romanos e não Gálatas, que é a primeira carta de Paulo? Romanos e Gálatas têm muitas coisas em comum, mas eu acho que o Romanos, para começar, ele é um livro melhor, porque ele vai tratar de todo o plano da salvação. Se você tiver coragem de dar uma espiada depois, você vai notar que nos primeiros capítulos ele fala o pecado do povo, inclusive de Israel. Depois ele fala do juízo. Depois ele fala da fé, da justificação pela fé. Depois ele vai falar do batismo e da filiação. Depois ele vai mostrar, no capítulo 8, que nós de fato somos filhos de Deus. E aí vem promessas para os remanescentes de Israel, aqueles que creem no nome de Jesus. Então, nós vamos estudar esse livro de Romanos e eu vou dar umas pinceladas para que você possa se inteirar dos assuntos. Então, vamos orar juntos nessa manhã. Pai, quero te agradecer porque essa manhã é preciosa. O Senhor também quer esclarecer grandes coisas. Quero te pedir para que todo ouvinte de Romanos possa entender o Evangelho na sua plenitude, saber por que nós estamos na igreja, saber o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor veio fazer, o que é o amor de Deus por nós. Pai, abençoa essa igreja em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então eu quero abrir com vocês rapidamente as primeiras partes de Romanos. Vamos lá, Romanos, no capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então isso aqui é importante para a nossa aula de hoje. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E depois eu quero também frisar mais um versículo, 2 versículos aqui, que nós vamos tratar hoje, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa palavra poder, se você olhar no grego, é dunamis, aqui ó, dunamis. E o que significa? Força, habilidade. Então ele nos deu poder. O Evangelho é a habilidade, o poder, a força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Deus exerce uma força. Dunamis é quando tem uma coisa parada, que está sem ação, vem o dunamis, a força para colocar em movimento. Então o Evangelho é o movimento que Deus faz para que o homem possa se salvar. Aquele que crê, lógico. E o versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E isso é uma citação de Abacuque. Vocês sabem, isso está em Abacuque. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, veja que Abacuque é um profeta do Antigo Testamento. Amados, o que nós podemos entender aqui? Que o tema central do nosso texto hoje é a fé. O tema central do livro de Romanos é a fé. O tema central é a fé. Então, se você olhar, deixa eu só corrigir aqui essa imagem aqui, tirar aqui. O tema central é a fé. Para nós é muito importante isso. Por quê? Porque a gente vai ver que na história da Bíblia,
todas as pessoas que foram salvos pela fé. E você pode abrir Hebreus, capítulo 11, e você vai ver as pessoas que são citadas por sua fé. Então, o tema central da epístola de Paulo é a fé. E o versículo-chave vai se encontrar logo no início, como eu já disse. Versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, que é uma citação de Abacuque, que está bem do lado, não é? Abacuque 2,4, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Está claro isso, não? Então, isso é o tema central do livro de Romanos, da carta de Romanos. É a salvação e o justo vive pela fé. Então, esse versículo que nós estamos citando é muito importante. Por que ele é importante? Porque trata de uma citação da profecia de Abacuque, conforme eu já falei. Isso significa que a justiça pela fé não é algo novo, introduzido a partir do Novo Testamento na Nova Aliança. Como se durante o Antigo Testamento as pessoas tivessem um outro caminho, um caminho diferenciado para a salvação e também para agradar a Deus. Então, o que fica claro na carta de Paulo aos Romanos é que jamais houve da parte de Deus a intenção de salvar o pecador por meio das obras da lei. E a gente vai ver isso em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 16. Deixa eu ver se tem no PowerPoint aqui, se eu coloquei. Isso. Isto significa que a justiça pela fé não é algo introduzido a partir da nova aliança, como se durante o período do Antigo Testamento houvesse um caminho diferente de salvação e de agradar a Deus. Por obras da lei ninguém será salvo. O versículo está aqui, Gálatas 2,16. Gálatas 2,16, que fala, por obras da lei ninguém será justificado. Então, o que nós temos que entender? Que a maior prova disso é apresentada pelo apóstolo e a experiência de Abraão. Eu já contei há um tempo atrás na igreja, no estudo que nós fizemos à noite, a história de Abraão, que ele é chamado por Deus para sair de meio dos seus parentes, que eram idólatras, e ir a uma terra que Deus preparou para ele, uma terra prometida, né? E a maior prova aqui é a experiência de Abraão. Ele sai e durante o trajeto ele vai conhecendo o Senhor cada vez melhor, né? E aprender a confiar no Senhor cada vez melhor. Mas Abraão é 430 anos antes da lei do Senhor ser escrita na época de Moisés. Então, se você olhar comigo em Romanos 4, 9 a 12, eu vou abrir para você. Romanos 4, 9 a 12, se você olhar, você vai ver que o que a Bíblia diz aqui. Eu vou abrir para você agora, só um instante. A Bíblia diz, vem, pois, está bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, o nosso pai, antes de ser circuncidado. Isso aqui é muito importante. Vamos abrir ainda em Gálatas 3,17. Eu vou abrir para você. Gálatas 3,17. Que fala assim, e digo, uma aliança
já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois. Então está falando de Abraão aqui, a lei veio 430 anos depois. Não pode abogar de forma que venha a desfazer a promessa. Então, o que nós temos que entender que é importante? Que a carta aos Romanos mostra que a lei veio 400 anos depois que Abraão creu e isso foi imputado por justiça, foi justificado pela fé. Então a gente não pode dizer que a lei é que justifica. O que justifica é a fé. E mesmo se tratando de pessoas que viveram durante a antiga aliança, elas jamais foram salvos pela observância da lei, mas sim pela fé. Sim pela fé. Então, o que nós temos que entender que é muito importante para nós hoje? Isso, que a fé vem antes da lei. A carta aos Romanos é uma abordagem sistemática das doutrinas que tratam da redenção do homem. Agora, no estudo dos vários aspectos teológicos da soteriologia, que é a doutrina da salvação, jamais devemos perder de vista que a questão mais importante não é aderir a esse ou aquele credo religioso, mas é ter a fé pessoal em Deus como Salvador. A fé pessoal em Deus como Salvador. E aqui o versículo embaixo, a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Romanos 14, 22a. Então nós não somos salvos nem libertos dos nossos pecados somente por uma crença teórica, mas por mais bíblica que seja, um assentimento mental doutrinário nunca vai ser suficiente para salvar a nossa alma, por mais que defendamos as verdades escritas na Escritura. A nossa libertação não ocorre somente pelo fato de concordarmos com aquilo que a Bíblia diz, mas sim por obedecermos a Deus por meio da fé. E isso é o que aconteceu com Abraão. Foi obediência por fé. Obediência por fé. Então, o que nós temos de importante saber, de importante nos nossos dias, é que Abraão creu. A fé tens para a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Então, veja, o que é importante aqui para nós hoje nesse texto? É saber que o alvo da revelação de Deus e do ministério apostólico de Paulo é que as pessoas venham a crer no Senhor. E nós não temos que ter a fé somente para estar de acordo com aquilo que a Bíblia diz, mas principalmente para obedecê-la. Esse é o alvo, que você tem a sua fé, que te pontifica para obedecer e cumprir de fato o que Deus quer. Por exemplo, como é que eu posso ser santo de mim mesmo? Como que eu posso andar na retidão de mim mesmo? Eu preciso que Deus, o dunamis, a força de Deus que me salvou, é a força de Deus que vai me fazer andar em obediência. Esse é o objetivo desse ministério de Paulo, que ele cita aqui na introdução, tanto quanto na conclusão da sua carta, quanto no início. Se você olhar comigo, de fato, o tema central de Romanos é a obediência por fé. Romanos 1:5 até Romanos 16:26. Então, jamais você vai conseguir obedecer a Deus pela sua própria força. Jamais. Se isso fosse possível, a salvação seria pelas obras da lei, seria mesmo eficaz de redimir o pecador. Agora, por outro lado, a fé sem obras ela é morta, igualmente ineficaz para nos salvar. Então, nós somos salvos pela fé nos méritos de Cristo, sendo que a obediência a Deus é a única evidência e legítima da fé genuína em Cristo Jesus. Então, como é que você sabe que uma pessoa é salva? Como é que você sabe que uma pessoa realmente se converteu? Se ela anda e tudo que ela faz e tudo que você enxerga nela é um desejo legítimo
baseado na fé em Jesus Cristo. E isso é o fruto natural da nossa confiança na promessa de Deus. Se você olhar em Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, eu vou abrir para você, olha que a Bíblia fala de Hebreus, capítulo 11, no versículo 8. É muito importante isso. Olha que a Bíblia fala aqui, abri para você, hein? A Bíblia diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé, Abraão obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Amados, pela fé, ele também peregrinou pela terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então você pode olhar uma coisa importante, eu vou dizer uma coisa importante para você, que o outro lado, a incredulidade, o que faz a incredulidade com você? A incredulidade tem um fruto certo. Qual que é a incredulidade? O que ela causa? A desobediência. Isso. A Bíblia explica que os israelitas não puderam entrar na terra de Canaã por causa da incredulidade. E aí eu provo para você de novo em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 19. Hebreus 3, 19. Vou abrir para você agora, só um minuto. Olha o que a Bíblia fala aqui em Hebreus 3, 19. Hebreus 3, 19 fala assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, quando você não tem fé, você vai desobedecer. E a desobediência é o fruto da incredulidade. Então, você que não consegue viver uma vida plena com Deus, uma vida plena com o Senhor, você que não consegue, então tem que começar a ver isso, sabe? Será que sua fé realmente te leva a obedecer a sua fé em Jesus Cristo? Então, eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Agora, se você ler que a desobediência foi a razão por eles serem impedidos de entrar, aqui no capítulo 4, um pouquinho mais para frente, 4, versículo 6, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Então, o povo que não entrou na terra de Canaã foi por causa da desobediência. E aí eu chamo a atenção da igreja. Igreja, por que você não acorda? Você não está numa igreja para deixar o tempo passar. Você não está numa igreja para poder esperar um dia, não. Você está servindo o Senhor na obediência, por fé. Então, se você não tem fé, você acaba enfraquecendo e acaba entrando na desobediência e não fazendo o que Deus quer. Então, de forma natural, a Bíblia nunca vai se contradizer. A Bíblia atribui a falha dos judeus a essas duas razões. Sim, incredulidade e desobediência. E aí tem que fazer uma análise da nossa própria vida. Será que nós somos incrédulos? Porque se nós cremos, nós somos levados a obedecer o Senhor. Então, o motivo porque não puderam entrar na terra prometida era um só: divorciar-se da fé. O divórcio da fé. É o divórcio da fé. A fé, ela vai gerar credulidade e ela vai gerar obediência. Mas a fé, se você perdeu a fé, você perdeu tudo. Então, a última consequência é natural da primeira. Então, se você olhar, perdi a fé, lógico que eu vou começar a desobedecer. Eu quero mostrar para vocês aqui como que a Bíblia, na carta de Romanos, fala de fé. Eu quero mostrar algumas referências para vocês, tá? Eu quero mostrar algumas referências. E eu vou deixar aqui o quadro para você poder ir copiando.
enquanto eu vou lendo os versículos na Bíblia, tá? Então, o primeiro, os romanos são elogiados pela sua fé em Romanos, no capítulo 1, no versículo 8. Eu vou abrir para você, só um minuto. 1:8, eu vou ler para você, tá? Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Veja que ele faz a primeira menção aqui, que na igreja de Roma é mencionada a sua fé. Segundo, o alvo de Paulo para visitar Roma era o conforto mútuo da fé. Capítulo 1, versículo 12. Eu vou ler para vocês. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então, o conforto mútuo da fé. Se vocês creem, eu também creio e a gente se edifica. Em Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme nós já lemos. 1,17, a gente já leu também, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Eu estou tampando aqui um pouquinho aqui, mas é isso, de fé em fé. Vamos para o próximo quadro aqui, continuando. Deixa eu ver se eu estou tampando vocês aqui de novo. Eu vou dar uma chegadinha para cá na minha foto. E eu também vou chegar um pouco para cá. Só um minutinho. Essa aqui é a raiz, irmãos. Vocês vão percebendo que aqui não tem café no bule. Aqui não tem problema nenhum. Eu vou abaixar um pouquinho aqui. Pronto. Viu como é que faz? Então, aqui no nosso segundo quadro, Deus não somente justifica o pecador pela sua fé, mas uma vez justificados, ele viverá por fé. Romanos 1,17, como nós já lemos. E no capítulo 3, versículo 26, Deus é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vou ler para vocês, Romanos 3, 26. Vou abrir aqui para mim, vocês não vão ler, mas eu vou ler 3, 26, que fala assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Maravilha, não? Outro ponto aí, Deus é o justificador daquele que tem fé em Jesus, conforme nós já lemos. O crente vive pela lei da fé, 3:27. Onde, pois, a jactância for de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Então existe uma lei, é a lei da fé. Somos justificados pela fé, independente das obras da lei. Romanos 3:28. Olha como é que a Bíblia é rica, meus irmãos. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Não tem como escapar, meus irmãos. Tanto judeus como não judeus são justificados pela fé. Romanos 3:30. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. A salvação pela fé foi prevista e confirmada pela lei de Moisés. Olha o que está falando aqui, hein? A salvação pela fé foi prevista e confirmada pela lei de Moisés. Não é incrível isso, meus irmãos? Que o próprio Moisés confirmou isso. Então vamos abrir Romanos 3:31. Amado, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. E se você olhar isso, também em Gálatas, nós, judeus, por natureza, não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem, contudo, não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Então, na realidade, é isso que a Bíblia está ensinando constantemente. É isso que Paulo, ele começa a ensinar. É isso que ele começa a ensinar. Capítulo 3:31, nós lemos agora. Vamos ao capítulo 4 aí também, ó. O próximo aí. A circuncisão como um rito em si não justifica o pecador, mas é uma figura da justificação pela fé. É uma figura da justificação pela fé. É isso que é.
Se você abrir 4:11, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então, Abraão recebeu esse selo. Próximo, foi mediante a justiça da fé que Abraão e seus descendentes se tornaram herdeiros do mundo. Capítulo 4, versículo 13. Isso, não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então, tudo que você quer herdar, você vai ter que herdar pela fé, meu irmão. Não vai ter outro jeito. Temos paz com Deus por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Aí está claro, meus irmãos, que em todo o livro o tema central é a fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu mudar aqui para vocês o slide. Aí, ó. Israel, embora sendo povo eleito por Deus, não alcançou a justificação porque não decorreu da fé. Romanos 9, versículo 30. Eu vou abrir para vocês. Romanos 9, 30. Deixa eu só abrir aqui. Vou ler para vocês. Vocês não vão ver, mas eu vou ler. Romanos 9. Deixa eu ver aqui onde que está. Só um minutinho, igreja. Romanos 9, versículo 30. Achei. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam justificação vieram alcançá-la, todavia, que decorrente da fé, e Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Isso. Irmãos, continuando, é impossível invocar Deus sem crer nele, e não se pode crer num Deus de quem nada se ouviu. Romanos 10, 14. Olha o que a Bíblia fala, meus irmãos, como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. Meus irmãos, veja só, é impossível crer nele e não se pode crer num Deus de quem nada se ouviu. E aí vem o versículo seguinte, no versículo 17, a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Próximo quadrinho aqui para terminando já, hein? Os judeus que não creram foram cortados da raiz da oliveira, ao passo de que os gentios que creram foram enxertados nela, pela fé. Então, creram é fé. Romanos 11, 20 a 23. Romanos 11, 20 a 23, que diz assim: bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então é isso. E aí no versículo 23. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortados. Eles também, se não permanecer na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Então, aqueles que perderam podem voltar pela fé. Próximo ponto aqui, 12, de 3 a 8. Os dons de graça operam na proporção da fé de cada um. Então, aqui esse capítulo 12 vai falar dos dons. Então, é muito importante mostrar que os dons eles operam mediante a fé de cada um. E eu quero ler esse texto com vocês. Vou até abrir a Bíblia para você acompanhar comigo, porque isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Por que é interessante? Vamos ler juntos. Porque pela graça que nos foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém,
Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus nos repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, se segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, e o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, na realidade, é isso. Os dons também operam na proporção da fé de cada um. E aí, para encerrar essa nossa lista, e também essa aula de hoje, ainda o capítulo 14, vou voltar aqui para você, para o nosso PowerPoint. Tudo o que não nasce da fé é pecado. É isso que a Bíblia está falando, Romanos 14, eu vou ler para vocês, tá? Acho que é bom até abrir isso para vocês, porque fica meio que uma dica já, né? Deixa eu só abrir aqui para você. Isso. Eu vou abrir para você terminar essa aula lendo comigo a importância aqui. O que ele fala aqui? A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Isso aqui talvez é a frase do dia. Tudo o que não provém da fé é pecado. Então o justo viverá por fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Bom, nessa aula de hoje, eu falei claramente sobre o tema principal do livro de Romanos. E você ouviu e você recebeu, e eu friso de novo. Não faça nada na igreja. Quando a gente fala da igreja, a gente fala da santidade, de uma vida piedosa, né? Não faça nada sem fé, porque tudo que não provém da fé é pecado, e você não vai conseguir obedecer a Deus se você não crê em Jesus. Tudo o que você precisa melhorar na sua vida, você tem problemas, falhas ainda, como é que eu vou vencer isso, pastor? Você vai vencer se você realmente amar Jesus. A força está no Evangelho, dunamis. Quero agradecer você que ficou comigo até esse momento, por essa aula, por assistir comigo. Quero dizer que domingo que vem, 9 horas da manhã, estarei novamente com o livro de Romanos. Quero muito que você aprenda comigo tudo sobre esse livro maravilhoso. E nós vamos aprofundar nas cartas de Paulo. Vamos ver onde a gente vai terminar. Mas o meu objetivo é pelo menos até o capítulo 8 do livro de Romanos, antes de entrar em Gálatas. Porque depois do capítulo 9, 10 e 11 são temas específicos. Mas nós vamos até o capítulo 8, pelo menos. Que Deus nos abençoe, que nos guarde. Bom domingo, bom almoço daqui a pouco. Não esquece de orar por mim, pela minha família, por nós. E quero dizer novamente que você assista os cultos, você vai à igreja. Tem gente que viaja com o pastor, hein? Não deixe de ir à igreja. Vamos levantar essa casa como um corpo. E eu sei que vocês são maduros para suportar a minha ausência e continuar andando com aqueles que eu confiei essa casa. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Até mais. Tchau.